Bom dia a todos. Terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Então, estamos continuando os nossos estudos aqui e querendo lembrarmos, meus irmãos, que tivemos alguns desacertos aqui no canal. A gente trocou vídeos, trocou dias de postagem dos vídeos e os vídeos subimos os vídeos nos dias trocados. Então, no caso lá, o último vídeo que foi postado foi o vídeo 41 e na verdade seria o 42 e o 42 foi um dia antes. Mas, pois bem, assistimos a todos eles, então só ali a ordem que foi trocada e os dias. Mas agora a gente vai continuar no propósito de estreitar aí as publicações normais, ok? Então estamos aqui novamente, estamos em na próxima estrofe do poema do capítulo 17. Então a estrofe diz o seguinte: não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Talvez esse seja o ponto de maior dificuldade nas nossas práticas espirituais, nas meditações. Porque a gente quer atingir o estado nirvânico. Esse querer atingir o estado nirvânico sem a confiança suficiente, nós temos a desconfiança, porque a gente vai estar sempre duvidando que nós não somos capazes de atingir tal estado. Então a gente precisa deste equilíbrio e soltar os desejos. Dentro do aprofundamento da prática, a gente vai encontrando, a gente vai aliviando, a gente vai acalmando o ego e a mente para que a gente entre nesse estado de quietude, ok? Quem escolhe um caminho espiritual para seguir precisa primeiro acreditar e depois seguir o caminho escolhido, cultivando a confiança nos seus passos e nos mestres que ensinam os passos. A estrofe ensina que não existe meio termo. Não é possível confiar e não confiar ao mesmo tempo. Sei e não sei, vou e não vou. A gente precisa escolher. Quem não confia no caminho que segue, dissemina a desconfiança no seu coração. Então a gente duvida que aquilo é real, que aquilo seja real, que aquilo pode trazer cura para a nossa vida, os nossos problemas. E esta surge do receio que a pessoa sente pelos resultados de sua prática, ou pela demora em percebê-los. O receio é o fruto do apego aos resultados, e o apego dificulta a prática para combatê-lo. É preciso aprender a esperar, aceitando os ajustes e as transformações que acontecem na vida de quem inicia uma nova prática espiritual. Sejam eles as respostas rápidas, como as experiências místicas, que alteram a rotina de vida do praticante, ou a demora no surgimento dessas respostas. São situações que chegam por si mesmas, nos seus tempos próprios. Mas em qualquer situação, a pessoa deve preservar a confiança no caminho escolhido, porque quem desconfia do método que adota não encontra a sua realização espiritual. Perceberam, gente, que tudo já é. Então, quando nós começamos a meditação, e normalmente a gente começa a meditação com o propósito de quê? De curar as nossas desarmonias exteriores, como situação financeira, amorosa, relacionamentos, o sentir bem, a situação do vazio que a gente sente. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, 99,9999%, a gente quer resolver a vida lá fora. Mas é preciso ter a escolha, você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Então, nós precisamos, primeiro, confiar, primeiro, mergulhar dentro do ensinamento. Então, nos primeiros anos de prática, é assim, a gente vai bater com a cabeça, a gente vai inflar o ego, a gente vai achar que a gente já sabe tudo, que aquilo está dando certo e as coisas vão engrenando, mas vai ter um tempo que você vai mergulhar na sua escuridão. E aí é o ponto-chave onde nós temos que ter a certeza e a confiança
no infinito invisível, para que a gente possa desenvolver e aprofundar ainda mais as nossas práticas e deixando e relaxando e confiando na presença, para que o ego possa ser dissolvido. Porque o ego ele acha que ele tem poder e ele quer manipular, ele quer coordenar, ele quer estar seguro de si próprio, ok? Então continuamos aqui na próxima estrofe e aí nós vamos terminar este capítulo 17 e vamos para o 18 no próximo vídeo. Então, quem valoriza a palavra realiza a obra sem deixar rastros. Vou repetir novamente. Quem valoriza a palavra realiza a obra sem deixar rastros. Assim o povo achará que surgiu por si naturalmente. A obra pode ser entendida como um conjunto de ações que uma pessoa realiza em vida, avaliado como um todo quando ela transmigra ou um projeto pessoal, de um governante para o seu povo, ou de um indivíduo para si mesmo. E rastro tem sentido de vestígio que as pessoas deixam por onde passam, como se fossem indicações que estiveram ali. E então, realizar a obra sem deixar rastros tem o sentido da pessoa que cumpre sua responsabilidade de vida ou seu projeto pessoal como governante ou indivíduo, e não deixa seu nome gravado no resultado como um símbolo de glória, bravura ou coragem. É como se toda a grandeza da obra realizada não tivesse sido assinada ou autografada pelo autor, que não desejava se fazer conhecido. E valorizar a palavra tem o sentido de alguém que fala pouco, mas tudo o que diz tem consistência. Então, Lao Tzu nos passa um entendimento aqui que muitas vezes é necessário a gente ir para a quietude, ficarmos quietos. Porque o ego ele quer justificar, ele quer argumentar, ele quer provar que ele tem a razão por aquilo que ele está racionalizando no momento. E muitas vezes precisamos ficar quietos para não desperdiçarmos a energia. Falar quando for necessário. Então tem uma prática na yoga que nos conduz à observação, mais observar do que falar. E nós vamos sentir a necessidade de falar quando a gente quebra a rotina de estar toda a vida falando. Então a gente vai criar aquela necessidade, aquela angústia de querer falar, argumentar, e a gente vai sentindo que isso é o sentimento da mente, porque a mente ela não para nunca, ela é tagarela. Então, quando nós quebramos este hábito, nós vamos sentindo por si mesmos as nuances dos pensamentos egóicos mentais. Uma palavra é valorizada quando uma ou mais pessoas a consideram preciosa. Assim, palavras contidas nos textos sagrados taoístas, por exemplo, são valorizadas por quem segue o caminho. Mas além destas, as palavras que uma pessoa diz devem também ser valorizadas para não serem desperdiçadas com inconsistências de quem fala, do que não entende ou do que não corresponde à realidade. As palavras devem ser tratadas como se trata uma preciosidade. Precisam ser bem guardadas para serem usadas apenas nos momentos e lugares oportunos e com a pessoa certa, que trará o mérito de reconhecer o valor do seu significado. Assim, quem segue o caminho utiliza as palavras com sensatez. Não promete o que não pode cumprir, e sempre cumpre o que promete. Não fala de filosofias que não pratica. Antes age sem falar e suas ações são exemplos que podem ser seguidos. E não fala de suas experiências místicas porque compreende que estas não podem ser descritas pela linguagem do mundo manifestado. Por isso, quando se realiza como homem sagrado ou termina sua jornada no mundo como o homem que seguiu o caminho, deixa uma obra sem rastros, que é percebida pelo mundo como algo que surgiu por si naturalmente. Então este é um grande ensinamento que Lao Tzu nos traz, porque muitas vezes a gente fala muitas vezes, mas a maioria 99,9% quando iniciamos as práticas espirituais,
Nós primeiros a gente sente aquele relaxamento e depois nós vamos começando a desdobrar a consciência. Então temos várias experiências e muitas coisas ou até mesmo nada. Mas são experiências, a gente escuta alguma coisa, mas são experiências internas que a mente humana não pode interpretar. E a gente já tem a prova disso, e quando surgem as maiorias aí das pessoas que dizem que tem poder, que se autotitulam, então o mundo já existe, então o mundo não pode interpretar os acontecimentos místicos dentro da consciência. Então são coisas que a gente guarda para si, porque são as pérolas de grande valor. E a gente não pode e não deve atirá-las aos porcos. A gente precisa guardar intimamente isto, para que isso a gente possa cultivar, multiplicar e crescer, para expandir cada vez mais nossa consciência, levando em consideração tudo aquilo que a gente vem observando e a gente vem confrontando e resolvendo dentro de nós. Existe um conto chinês que ilustra a retidão desta ideia aplicada ao governante de um povo. Habitantes de 3 reinos conversavam sobre seus governantes. O primeiro diz: o governante do meu país é um tirano. Os impostos são muito altos e ele nada faz. E os outros 2 dizem: como você sofre? Então o segundo diz: meu país é muito organizado, as leis são claras e rígidas e a justiça se cumpre. Quem faz o mal é punido e quem faz o bem, condecorado. Aí o primeiro diz: como eu gostaria de ter um governante bom, assim como o seu. Eles perguntam ao terceiro: como é o seu país? E ele responde: no meu país nós nascemos, vivemos e morremos. Nunca nos faltam os bens necessários, nem experimentamos os excessos. Trabalhamos durante o dia e dormimos à noite. Governante? Ouvimos dizer que existe um, mas não sabemos quem ele é. Nunca vimos o seu rosto. São 3 formas de governo. Na primeira, o Estado se faz presente através da ameaça. Na segunda, está presente como organizador. E na terceira, apesar de existir o Estado, ele não se coloca como imposição, mas a vida do povo é equilibrada e feliz. Este último é um exemplo do governante que segue as leis da naturalidade e com isso não deixa rastros. Não impõe sua presença, mas governa de um modo tal que em seu país predominam a naturalidade e a harmonia entre o povo. Significa realizar e conduzir sua obra e retirar depois sem que ninguém perceba. Ficamos por aqui no dia de hoje. Amanhã, quarta-feira, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 18. Mas então a gente vai terminar aqui o nosso raciocínio como esta estrofe nos passou a lição dos 3 estados de consciência. O estado de consciência conturbado, o estado de consciência inferior, o estado de consciência do conhecimento, onde ainda existem alguns conflitos, mas estão acontecendo acontecimentos para que a energia mova para organização, reorganização. E no terceiro estado de consciência, a sabedoria, onde o povo vive sem deixar rastros. Logo, eles têm um governante e não conhecem. Eles vivem, eles comem, eles trabalham, eles dormem, eles descansam. E eles fluem naturalmente seu modo de vida. Então, é um estado de consciência que não deixa rastro, é um estado de consciência que flui no fluxo da vida, que flui dentro da corrente do rio que corre para o mar, sem um estado de emergência, sem ansiedade, na paz, na calma e no equilíbrio das 2 energias, de novo, o Yin e Yang. Meus irmãos, então a prática de meditação, ela nos traz esse fulgor,
Porém, a gente precisa primeiro, nós precisamos primeiro limpar esta energia, tá? E não são coisas separadas. Quero que vocês me entendam que não são coisas separadas. São coisas unidas. São uma ação, é um sentimento, é sentir o tal, sentir a presença. É sentir cada pedacinho, cada músculo, cada parte do seu corpo se conectar com você mesmo. E você vai relaxando e você vai percebendo que ali você está. Ali, quem está ali? Quando você fecha os olhos, você não se percebe. Quando você ouve, você escuta, pode você perceber que é um som externo. Só que este som acaba se unificando a você, porque você não percebe nem de onde vem. Você se conecta com a energia do todo, com a energia do tal. Por quê? Porque você relaxa. Ao relaxar o seu corpo, você entra em conexão com a harmonia, com a plenitude, com a essência de quem você realmente é. Então pensamos. Fazemos essa prática diariamente. Quando vier os pensamentos atormentando as suas mentes, volte o pensamento para si mesmo em estado de presença, focalizando novamente partes do seu corpo, planta dos pés, peito dos pés, canelas, joelhos, coxas, as mãos, o tronco, a cabeça. Vão sentindo, vão relaxando, vão descansando, vão confiando na energia do invisível e infinito, porque ali onde você está é solo sagrado, ali onde você está, Deus está, e Deus se manifesta como homem. E eis o grande mistério, o como e é. São dois verbos, o como o homem, e apenas é. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Abaixo deste vídeo nós vamos deixar a descrição para quem quiser colaborar com o canal, a chave do Pix, para quem quiser entrar no nosso grupo aberto, cuja nós tivemos um encontro neste domingo. Este encontro vai ser publicado aqui neste canal, então estamos trabalhando na edição deste vídeo para compartilhar com vocês, com a nossa audiência aqui neste canal. Então nós vamos compartilhar este vídeo do nosso encontro. E temos também abaixo o link do Instagram. E para você que quer o nosso PDF sobre meditação contemplativa, que é um PDF ilustrativo, que é um PDF que vai conduzir você, não ensinar, conduzir. Você vai ali ler aquelas passagens, os versículos para conduzir você a um estado de meditação, para você começar a colocar a verdade na consciência, para você relaxar e respirar, posicionamentos, tudo para uma condução na sua prática. Lembrando, meus irmãos, que todo e qualquer material externo serve como auxílio para que a gente coloque a verdade na consciência. A busca e a efetividade da busca passa por uma dedicação pessoal de você, de mim e de todos aqueles que vão praticar a presença ou praticar o método, qualquer método, porque cada um tem o seu método, é individual e singular esta busca. Certo, meus irmãos? Um bom dia a todos. Paz em Cristo Jesus. Voltamos amanhã.